Fala nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, vamos estar fazendo aí um corte do programa Sport TV falando a respeito da partida, né, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né. O jogo ficou empatado em 2-2 e teve lances polêmicos, né. Um deles aí foi em cima do Piquerez. A gente vai estar acompanhando aí o que os comentaristas vão estar falando a respeito disso, né. E se isso foi um fator decisivo no placar do jogo, né. Será que o Verdão poderia ter vencido caso a arbitragem marcasse corretamente ali a falta no lance, né? Aplicasse o cartão vermelho? Então tudo isso vocês vão acompanhar nesse vídeo, tá bom? Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Carinhos e abraços, jogaram juntos. O Dudu hoje participando mais uma vez de um jogo contra o Palmeiras. Você que estava acompanhando até agora essa estreia do Atlético e do Palmeiras no Premier, muito obrigado. Você que segue conosco no Sport TV, vamos lá, seguimos com a agitação dessa primeira rodada do campeonato no Sport TV, depois do empate por 2-2, com alternâncias no placar. Primeiro o Palmeiras abrindo a conta, o Galo virando, Palmeiras correndo atrás. A gente de cara apresenta os melhores momentos desse jogo agitado aqui na Arena MRV e eu vou trocando ideias com os nossos comentaristas. Na tela. Paulo, foi um bom jogo, tá? O segundo tempo melhor do que o primeiro. O primeiro a gente até observou no intervalo, foi muito disputado, com menos chances. No segundo tempo, não. Os espaços apareceram mais, enfim, então os times também começaram a usar os seus reservas, que entraram com gás novo, com oxigênio renovado, e foi um jogo com mais intensidade, principalmente nas áreas, né, nas finalizações, nas chances de gol, né. Embora tenham saído 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo, os times ficaram mais próximos de marcar outros gols no segundo tempo. Gostei, acho que por uma estreia, as duas equipes apresentaram algumas coisas boas, outras o tempo vai corrigir, a sintonia fina vai aparecer. Mas para o torcedor do Palmeiras, por exemplo, um gol de Flaco, um gol de Vitor Roque. Opa, já temos um sinal aí de que as coisas podem voltar como foram em 2025. Para o Atlético, conseguiu virar um jogo de novo. Tinha virado contra o Cruzeiro aqui, virou hoje contra o Palmeiras. Acabou tomando um gol. Então mostra um poder de reação importante que o Atlético ano passado deixou a desejar. Então teve bons sinais para os dois times essa estreia no Brasileirão. É isso aí, eu tô com o Eric também, Paulo. As duas equipes mostraram força, mostraram que ainda estão em fase de preparação, com algumas falhas táticas individuais, falhas coletivas, que é normal nesse começo de temporada. Eu acho que o Atlético poderia ter aproveitado melhor a bola aérea, até porque dos 7 gols tomados pelo Palmeiras nessa temporada, 4 foram de bolas aéreas, inclusive. O segundo gol do Atlético Mineiro sai de um cruzamento na área também, infelizmente na infelicidade do Kelvin, que acabou marcando um gol contra. Eu acho que o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor as chances de contra-ataque que teve no segundo tempo. Teve uma ótima agora com o Vitor Roque na reta final, que ele poderia ter levado para o pé esquerdo, finalizado ou cruzado para o Flaco Lopes. Ele tentou o drible para dentro para o pé direito, não está ainda na sua melhor forma física, a condição física de arranque, de drible. E a reta final pesou bastante também o cansaço. O jogo ficou muito aberto, com chances dos dois lados. Mas aquilo, acho que para mim foi um bom jogo, um bom espetáculo, 2-2. Acho que eu tô com o Eric também. Os gols de Flaco Lopes e de Vitor Roque trazem uma esperança para o torcedor palmeirense nessa temporada. Aí o gol anulado, né? O gol que o Coelho tinha acabado de entrar no jogo, primeira movimentação, né, do lado esquerdo para dentro, né, pegando o Kelvin, não estava esperando essa... Foi muito no limite, né? Foi muito no limite, né, e o Kelvin tentou depois ganhar na velocidade, mas o Coelho estava fresco no jogo, tinha acabado de entrar, mas por milímetros aí ainda não temos ainda o impedimento semiautomático, mas foi um bom jogo. As duas equipes mostraram a força do elenco também, as trocas surtiram efeito dos dois lados, né? Jogadores que entraram e conseguiram mudar o panorama da partida para as duas equipes. E agora acho que as duas equipes vivem um bom momento, né? Com vitórias importantes nos seus campeonatos estaduais, estreiam com empate no Campeonato Brasileiro. Não é o melhor dos mundos empatar em casa, o próprio Palmeiras, que tem um retrospecto bom jogando aqui na Arena, empatar também.
mas era um jogo muito difícil que era muito complicado vencer para as duas equipes. E ali na trombada, né, na raça, o Palmeiras empatando nessa disputa do corpo a corpo do Vitor Roque. Quebrando o jejum, né? Algum tempo sem marcar já, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro não conseguiu marcar, nem na Libertadores, e voltou a marcar. Aí os números, né? Ó, veja que equilibrado o número das finalizações, 13-11, só que olha como o Palmeiras finalizou menos no geral, acertou muito mais o alvo. Mas foi aquele momento que o Everson fez 2, 3 defesas, né, nos primeiros 15 minutos ali do segundo tempo, quando o Palmeiras conseguiu fazer uma blitz interessante e finalizou, e o Everson fez 2, 3 boas defesas ali. Né? E no intervalo nós tínhamos 5 finalizações de cada lado, apenas uma de cada lado na direção do gol, e cada um havia marcado um gol. Aí aumentou, o Palmeiras finalizou 6, né, no alvo, né, já melhorou bastante, e o Atlético com muita dificuldade de finalizar gol. O Hulk um pouco individualista nessa noite. É uma característica do Hulk, né? Sempre levar para o pé esquerdo para finalizar, mas teve algumas situações que ele poderia ter feito 1-2 com os companheiros estavam melhor colocado, não está ainda na sua melhor condição física, mas poderia ter jogado um pouco mais coletivo, talvez teria o Atlético um aproveitamento melhor nas finalizações em direção ao gol. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, algumas partidas encerradas. Sociedade Esportiva Palmeiras no Campeonato Brasileiro, empate lá na Arena MRV, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, um jogo, até que foi um jogo bom, não foi o jogo em si, não foi ruim, tá? Temos muita coisa para conversar, a sensação que fica é que o Palmeiras perdeu 2 pontos, né? Óbvio, porque cometeu 2 erros inacreditáveis, né? Inacreditáveis, uma furada bizonha, ridícula do Murilo e um gol contra do Kelvin, sem comentários, não há o que comentar o gol contra do Kelvin, num jogo que o Palmeiras poderia ter vencido. A sensação que fica é que o Palmeiras deixou 2 pontos lá em Belo Horizonte, né? Difícil entender como que isso vai melhorar sem melhorar a qualidade do elenco, né? São coisas que a gente vai conversar neste pré-jogo. Fala aí, porcada, boa noite, sociedade, tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos conversar sobre o jogo e também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou, né? Evidentemente, começou, isso você já sabe. Vamos dar uma passada na classificação aqui, deixa eu atualizar aqui os resultados, né? Terminou então na Arena MRV, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, Internacional 0, Atlético Paranaense 1, Coritiba 0, Bragantino 1, Vitória 2, Remo 0, Fluminense 2, Grêmio 0, Corinthians 1, Bahia 2, Chapecoense 1, Santos 1. Daqui a pouquinho começa São Paulo e Flamengo, né, no Morumbis. E amanhã, completando a rodada, tem Mirassol e Vasco, além de Botafogo e Cruzeiro. Mirassol e Vasco é às 8, Botafogo e Cruzeiro às 21h30. Vamos lá, meus amigos, chegando, vamos que vamos com altivez, vamos entender, vamos fazer crítica, sem xingamento, por favor. Vamos analisar o jogo, vamos analisar o nosso elenco, vamos falar de tudo isso no comecinho do Campeonato Brasileiro, o melhor e maior campeonato que existe para se disputar no Brasil, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Depois, claro, a Libertadores é mais importante porque é de outro continente, e aí a Copa do Brasil. Depois vem o Diplomão, que é o campeonato estadual, certo? Bom, vamos lá. Como é que o Palmeiras começa o jogo, né? Agradecendo a todos pela presença, muito obrigado, vocês todos são muito bem-vindos, certo? Estamos aqui, estamos juntos, vamos lá, vamos falar. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Como sempre, tá bom? Pedindo para você deixar o like, se inscrever e recomendar o nosso trabalho para aqueles que você conhece, né, palmeirense ou não, tá? Vamos lá, meus amigos, primeiro tempo, o Palmeiras começou e bem o jogo, né, marcação bem alta com o Marlon Freitas e o Andreas bem posicionado à frente, porque esse é um jogo diferente, com um treinador diferente. Eu gostei da estratégia do Abel, de fazer a marcação alta, ela rigorosamente funcionou. O Atlético Mineiro foi fazer alguma coisa lá no final, só conseguiu chegar aos 10 minutos, um lance que furou a marcação do Palmeiras, um lançamento longo do Everson, né, que é bom goleiro com os pés, bom goleiro embaixo da trave também,
enquanto o nosso goleiro Carlos Miguel com o pé um desastre, uma tragédia, né? Essa era uma das melhores virtudes do Everton, sair bem com os pés. E hoje o goleiro precisa jogar. Como ele foi doado ao Grêmio, aí vai ter que ser com o Carlos Miguel ou com o Lomba, que está lá no banco, né, de reservas. O Carlos Miguel tem muita dificuldade de jogar com os pés, certo? Aos 16 minutos teve um bom chute do Andréas, o Palmeiras pressionou bastante o Atlético, tinha volume, mas não tinha muitas finalizações, né? Coletiva, é isso? É a coletiva que está no ar? Alguém falou comigo aqui. Oi? Vamos lá, vamos pôr a coletiva então, por favor. Começou a coletiva, vamos ouvir. Boa noite, Abel Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Queria que você analisasse esse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, a gente tendo um Atlético e Palmeiras em janeiro, mas um jogo movimentado, um dos jogos que deu gosto de ver. Como que você viu e o resultado para o Palmeiras que foi buscar no final depois de ter sofrido a virada? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza do Atlético Mineiro oferecer a sala dele. Gosto muito, devia ser assim sempre. E se caso for, se o Palmeiras não faz isto, devia fazer, porque dá gosto de vir aqui, uma sala como esta, poder falar para vocês, em vez de ficar num canto. Portanto, mais uma vez agradecer a amabilidade do Atlético Mineiro em me receber aqui, ou nos receber aqui. Segundo, que o mais importante jogo, primeiro jogo do ano, jogo onde, na minha opinião, nós fomos mais perigosos. A verdade é que o nosso adversário também tem mérito, um adversário muito bem organizado, com muito bons jogadores. Acabou por ser extremamente feliz na forma como fez os golos, ou se quiseres, erros não forçados da nossa parte, em que cedemos os 2 golos que o nosso adversário fez. Antes de sofrermos o golo da virada do nosso adversário, tivemos 2 oportunidades claras. Isso foi uma das coisas que eu gostei, nós conseguirmos levar a bola até o último terço, até à zona da decisão. Tivemos uma pelo Maurício, outra pelo Sousa, em que este tipo de jogos, nós sabemos que são jogos difíceis, jogos mais entroncados e mesmo nós criamos mais expectativa de golos do que o nosso adversário, e isto é fundamental nestes jogos, a eficácia nas oportunidades que nós criamos pode ditar o resultado final. Como te disse, acho que o nosso adversário foi feliz, nós não tanto, mas enfim, quando não se pode ganhar, não se perde, e foi isso que nós fizemos. Pena foi, como te disse, são erros não forçados e que nós devemos evitar e temos que trabalhar em cima deles para que na próxima não aconteçam deste jeito. Abel, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as estratégias, tanto de Palmeiras quanto de Atlético. O que você viu nesse jogo? Os 2 times entrando já com o que tem de mais forte para começar o Campeonato Brasileiro e mesmo em meio a jogos do Campeonato Estadual também, né? Olha, é verdade. Eu respeito muito a opinião de quem pensa diferente de mim e está tudo certo. São opiniões. Eu continuo a dizer... que os times brasileiros são extremamente competitivos, são extremamente qualificados, mas essa é a minha opinião, vocês podem ter opinião diferente, e a prova disso é que é o campeonato onde o campeão mais pontos perde, sendo que este aqui é um campeonato de regularidade, de consistência, que é o Brasileirão, mas como tu disseste bem, equipas que já transitam com os treinadores do ano passado, pese embora nós, com muitos jogadores novos, nomeadamente os mais novos, mas acho que foi um jogo, para quem gosta de ver golos, foi um jogo animado. Para mim, treinador, nem tanto, pela forma como sofremos os golos, mas 2 equipas muito qualificadas. O São Paulo tem uma forma de construir muito característica, quase que nunca abdica da saída a 3, mas fala de diferentes maneiras, ou com o lateral baixo, o direito, ou com o esquerdo, ou com o médio a entrar, como foi contra o Cruzeiro depois da lesão do Preciado. Uma equipa que aguça muito a última linha do adversário com 5 jogadores e às vezes um de trás para a frente. O Igor Gomes era esse elemento extra. Eu acho que nós... Liquida 2 do Mercado Livre. Como esses erros que te falei, são erros não forçados. O primeiro golo nós
com alguma facilidade conseguimos evitar aquele golo, sobretudo no último minuto, se quiseres, do primeiro tempo, que não ajuda muito aquilo que é a confiança de uma equipa, como é o Palmeiras, que tem a obrigação de lutar sempre para ganhar, mas como sempre fomos atrás do resultado, mesmo depois do nosso adversário ter virado o jogo, com um autogolo também penalizado, também, que seja para o lado anímico nunca é muito favorável, mas duas equipas muito qualificadas que estão no início do campeonato e pronto, deu 2 golos para cada lado, deu 1 ponto, estamos no início, vamos continuar nesta caminhada da consistência ou desta maratona que é o Brasileirão. Abel Ferreira, Betinho Marcos. Olá. Queria te perguntar, boa noite, sobre o advento da Copa do Mundo, geralmente gera transformações. Você já trouxe literatura para cá, tentando contribuir com o futebol brasileiro. O que a gente pode fazer? Hoje o presidente do Atlético, agora há pouco, saiu revoltado com a forma com que a arbitragem conduziu a partida, picotando o jogo. Não temos ainda o impedimento semiautomático. Eu queria que você desse a sua contribuição para que a gente possa tentar até o final do ano melhorar isso aí. Obrigado. Eu já levo tanta porrada de vocês por fazer críticas construtivas que eu entendo a tua pergunta. Para tudo é preciso um caminho, para tudo é preciso tempo. Mais do que estar a criticar o que é feito ou não, o que eu sinto neste momento é que há uma vontade por parte da CBF de querer fazer coisas diferentes, de querer mudar, de querer profissionalizar, e isto leva tempo, não é porque nós agora vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro que agora os erros já vão acabar. Esqueçam, os erros de arbitragem vão sempre acontecer, não há como. Agora isto é como uma formação de jogadores, temos um processo que, pelo menos para aquilo que eu sei, dentro da CBF há um processo, há uma avaliação, espero que ela seja contínua, espero que a formação dos árbitros seja também contínua e acredito que em 4, 5 anos podemos estar mais qualificados, que os árbitros possam ser avaliados, possam ser promovidos e despromovidos também, essa é uma opinião minha, mas como te disse, não estava a ser correto comigo mesmo, por aquilo que também é um compromisso em falar só das coisas boas, porque se é verdade que há coisas que têm que melhorar, há coisas boas também, e aquela que me parece de ressaltar é que as pessoas que têm o poder de decidir e de transformar e inovar, pelo menos parece-me que querem fazer, e isso para mim já é algo muito positivo. O resto nós não vamos mudar, né? Os árbitros são mais ou menos os mesmos, como os treinadores, como os jogadores, há melhores treinadores, há piores, há melhores jogadores, há piores, há melhores árbitros, há piores, há melhores dirigentes, há piores, há melhores médicos, há piores, há melhores jornalistas e outros menos bons. Portanto, o que me apraz dizer, acima de tudo, é há uma vontade de querer fazer diferente, há uma vontade de querer fazer melhor e, mais do que tudo, um princípio que eu sempre defendi para mim, desde sempre, como jogador e como treinador, quando nós não sabemos, vamos ver o que é que fazem os melhores e depois tentamos ajustar à nossa realidade. Parece-me que é isso que se está a fazer. Agora temos que dar tempo. Eu sei que paciência e tempo nem todos temos. Eu, apesar de não ser, quer dizer, já tenho anos suficientes aqui para ser tão emocional e passional e às vezes irracional como nós aqui, não é? A paixão que nós temos pelo jogo, mas há que dar tempo, há que ter paciência, aguentar quando vem o tranco e perceber que as pessoas que estão à frente estão, na minha opinião, estão a tentar fazer o melhor que sabem e podem para inovar e é isso que espero que façam, sem medo, sem medo daquilo que é as transformações, sem medo de mexer naquilo que se fazia, porque a nossa vida é mesmo assim, não é? Se nós olharmos cada um de nós para a nossa vida há 20 anos atrás, como ela era, como é que é hoje, e seguramente que daqui a 10 ou 15 anos será muito melhor, e o caminho tem que ser esse, da coragem, da audácia, da inovação, do arriscar, do querer fazer diferente, para melhorar aquilo que já se faz de bem, mas aquilo que não se faz tão bem, podermos dar um passo em frente, está bem? Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí alguns lances da partida, né? Onde foi comentado ali pelos comentaristas do Sport TV. Alguns lances, né, da partida. Teve alguns lances polêmicos. Um dos principais foi um lance ali em cima do Piquerez, onde o jogador do Atlético Mineiro meteu a mão no rosto dele, né? E no replay ficou claro e evidente isso. Para mim era um lance de expulsão, né?
Para mim, o jogador do Atlético tinha que ser expulso naquele lance ali. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A opinião de vocês era um lance para expulsão, né? Foi um lance polêmico? Na minha opinião, foi. Vimos aí também, né, uma entrevista do Abel, né, falando ali a respeito do jogo, né? Ele comentou ali alguns lances da partida, né, a postura do Palmeiras dentro de campo, né? E, em resumo, foi isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Próximo jogo do Verdão pelo Campeonato Brasileiro vai ser na quarta-feira, na Arena Barueri, às 21h30 contra o Vitória, tá bom? No dia 4. Então, pessoal, até o próximo vídeo.